64. Numa esquina, ele foi abordado por uma equipe que tinha policiais do Estado e também militares do Exército. E com uma metralhadora, abordaram este jovem, dando-lhe voz de prisão. O jovem tinha 19 anos de idade. Não tinha nenhuma filiação partidária. Era tão somente um jovem que trabalhava como propagandista de um laboratório e à noite estudava numa escola secundarista. E quando este jovem recebeu a voz de prisão, ele perguntou para os agentes de segurança quem tinha mandado e aonde estava a ordem de prisão. E qual foi a resposta? Um dos militares que estava com a metralhadora encostou o cano da metralhadora na costela desse jovem e disse: está aqui a ordem de prisão. Este é um estado de exceção. Isto é ditadura. Este jovem, que no dia 1º de abril, há 60 anos atrás, era abordado pela polícia, é este idoso que está falando com todos vocês nesse instante. Eu dei esse exemplo porque eu ouvi ultimamente muita gente falando que desejava para o nosso país a intervenção das Forças Armadas. Intervenção já. Muitos de vocês viram isso por aí. Ouviram isso e viram imbecis falando esse tipo de diatriba, esse tipo de bobagem. Sério. A ordem de prisão numa ditadura não emana de um juiz, não emana de uma autoridade competente, mas sim do autoritarismo, daquele que, ao invés da lei, se vale da força. É por isso que sempre que for necessário, sempre que for possível, é preciso que as pessoas entendam a diferença entre um Estado democrático, entre o Estado de Direito e o Estado autoritário. O Estado autoritário é o Estado sem lei. A lei é de quem detém o poder. Então, professor Samuel, quero lhe dizer o seguinte: nós não podemos permitir que as sequelas da ditadura sejam simplesmente apagadas. Eu concordo com o seu raciocínio. As sequelas da ditadura precisam ser aviventadas sempre para que nós não caiamos na emboscada novamente, como ocorreu em 1964. O período dessa perda de memória é que ela abre essa guarda. Abre a guarda para os incautos.
para aqueles que não fazem ideia do que seja uma ditadura, para aqueles que vivem atrás dos salvadores da pátria. Na verdade, os salvadores da pátria são embusteiros. Na verdade, o que salva a pátria não é um indivíduo que é dotado de superpoderes para isso. O que salva a pátria é o Estado de Direito. É onde o homem está subordinado à lei. A autoridade está subordinada à lei. E a lei prescreve os direitos individuais que são a salvaguarda de cada um de nós. Eu quero dizer aqui a todos vocês que hoje é muito comum a pessoa imaginar que a política é nefasta e que, sendo nefasta, é melhor que a gente tenha distância dela. É outro erro capital que o cidadão precisa entender. Porque, na verdade, a política existe em quaisquer estados, em quaisquer nações. É preciso que se entenda que quando você vai no supermercado, o preço daquilo que você vai comprar depende de uma decisão política. Quando você vai numa unidade de saúde, você vai em um estabelecimento que foi construído, que foi criado por uma decisão política. Então, é muito relevante que todas as pessoas entendam que as decisões da vida de cada um dependem da tal da política. E a partir do momento que o indivíduo se torna um alienado e que não quer saber de política, um outro que é esperto vai com a sua esperteza para fazer a política que é indesejada por outros. E o oportunista, nesse caso, é que leva vantagem tirada daquele que ficou alheio, que se desinteressou pela atividade política. Quando eu falo em política, eu não quero dizer aqui que a pessoa deva seguir este ou aquele partido. Não quero dizer que o partido A é o dono da verdade e o partido B é o inimigo da razão. Mas cada um de si tem que olhar a sociedade como um todo, entender que nós vivemos em sistemas e que o sistema democrático, até hoje, é aquele que melhor atende às demandas, às aspirações de toda a população. E dentre os sistemas, a democracia é aquela que
mais se ajustou a todas as demandas da sociedade. Nenhum sistema se aproximou da democracia em termos de atenção às demandas da sociedade. E é muito comum também o indivíduo desiludido apontar defeito daqui, defeito dali, e achar e imaginar e se convencer que a democracia é um sistema que deve à população, que não atende às suas demandas e que frustra as expectativas. E, de fato, a democracia traz muitas desilusões para as pessoas. Winston Churchill disse certa feita o seguinte, que a democracia é a pior forma de governo, à exceção de todas as outras. Por quê? Porque ela é invada de defeitos. Mas até hoje não se descobriu nenhum sistema de governo que fosse equiparado à democracia. Portanto, é importante que todos nós tenhamos essa consciência. Nós vamos falar aqui um pouco sobre o que aconteceu no Brasil nesses últimos anos. Anos que geraram muitas polêmicas e geraram muitas controvérsias e muitas peleias. O golpe de 64. Na verdade, o golpe de 64 não foi deflagrado necessariamente em 64. Foi em 61. Em 61, um presidente da República, que nasceu aqui em Miranda, em Mato Grosso do Sul, chamado Jânio Quadros, era um presidente polêmico, porque era um desses salvadores da pátria. Com 7 meses de governo, ele renunciou ao mandato. E quando ele renunciou ao mandato, o vice-presidente da República era o seu João Goulart, conhecido como Jango. O Jango se encontrava na China, numa missão diplomática. O Jânio era uma liderança messiânica, dessas que aparecem para fazer milagres. E o Jango era um militante de esquerda. Na época, a eleição de presidente da República e de vice-presidente não eram umbilicalmente ligadas pela legislação, como passou a ser de uns tempos para cá. A eleição era separada. De sorte que o Jânio, da direita, da extrema-direita, tinha uma relação cordial com o Jango, mas uma identidade política diferente.
E o que aconteceu? O Jânio tinha um certo acatamento, um bom acatamento das Forças Armadas. O Jango sofria restrições muito fortes das Forças Armadas por conta das convicções que ele nutria. O Jango falava em reforma agrária num momento em que isso era uma heresia. Ele falava em reforma bancária, falava em reforma tributária. E isso tudo o colocava sob suspeição não só de forças econômicas e políticas internas, como também incomodava o mercado internacional, os governos de outros países, especialmente o governo norte-americano. Então, quando o Jango se encontrava na China, ocorrera a renúncia do titular, que era o Jânio Quadros. E o que sucedeu? Os comandantes militares da época ocupavam ministérios. Era o Ministério do Exército, Ministério da Marinha, Ministério da Aeronáutica. Esses comandantes disseram o seguinte: o Jango, se voltar para o Brasil, vai ser preso, que nós não vamos entregar o poder para ele. Então, criou, na época, uma situação de perplexidade. Por quê? Porque, embora as Forças Armadas estejam subordinadas à Constituição e às leis do país, elas detinham, como detêm, armas. E as armas, muitas vezes, falam mais alto do que as leis. Pois bem, criou aquela situação de perplexidade. E o retorno dele para o Brasil foi penoso. Ele teve que fazer um périplo que não estava programado, teve que viajar para um lugar, para outro, aguardar as coisas se acalmarem para ele voltar ao país. E ele só pôde voltar ao país quando foi feita uma mudança na Constituição para atender às pressões dos militares. E essa mudança que foi introduzida foi no sistema de governo que foi implantado no país, que foi o parlamentarismo. Certo? O parlamentarismo foi aceito pelo Jango e foram constituídos 3 gabinetes na época. Um que ficou alguns meses, outros meses, poucos meses. Mas foi um sistema que não deu certo, porque a tradição era de um presidente da República forte, que tinha autoridade suficiente para comandar o país. Acalmada o clima que estava envenenado quando da ausência do Jango, então o Congresso retomou as suas atividades e convocou um plebiscito para saber se a população aprovava o parlamentarismo ou não. Resultado: o parlamentarismo foi diluído e voltou ao presidencialismo. No momento que voltou ao presidencialismo, as forças golpistas
que conspiravam contra o governo, aviventaram as suas tramas. Aí nós chegamos no dia 31 de março. E nesse interregno tinha ocorrido 2 eventos importantíssimos que assustaram as forças dominantes, não só as Forças Armadas, como também o próprio poder econômico do país e de fora do Brasil. Ocorreu um comício no Rio de Janeiro, na Central do Brasil, que é uma estação ferroviária famosa, e que reuniu milhares e milhares de pessoas. Falava-se na época de 200, 300 mil pessoas. E foi um comício onde o presidente da República falava abertamente o que ele queria fazer no campo da reforma tributária, da reforma agrária, da remessa de lucros para o exterior, de empresas estrangeiras que estavam instaladas no país. E isso assustou sobremaneira todo esse espectro político e todo esse espectro econômico da época. Pois bem, as forças reacionárias, aquelas que reagiam a tais reformas, se mobilizaram. E mobilizaram com um argumento de que o Jango estava querendo, na verdade, era implantar o comunismo no Brasil. E isso aliou agentes econômicos, líderes religiosos, famílias inquietas, porque na época o comunismo era tido como um sistema que comia criancinha viva. Então, assustou todo mundo e começou uma reação grande também contra as reformas e contra o presidente. Foi realizado na época a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Certo? Pois bem, radicalizou então a luta ideológica no país. Radicalizou de uma forma que acabou incentivando aqueles que já estavam conspirando anteriormente contra o Jango e que passaram a organizar a trama para derrubar o governo. Chegou o 31 de março de 64, os cães e os canhões foram para as ruas. Sufocaram a população, sufocaram as forças políticas e tomaram o poder de assalto. Pois bem, de lá para cá, foram 20 anos de ditadura, 20 anos de regime autoritário. E o que aconteceu nesse período, nessas 2 décadas, em nosso país? Censura à imprensa, certo? Jornais, revistas, televisão, tudo que ia publicar tinha que passar pela censura. A censura aprovava ou não aprovava. Para vocês terem uma ideia, jornais de grande circulação, como o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Jornal do Brasil, que hoje não existe mais, certo? Toda essa grande imprensa, como tomava conhecimento de algum fato relevante que contrariava os detentores do poder,
preparava a notícia, mas só que chegava na redação, o censor falava: isto não é publicado. Aquilo não pode ser transmitido. E os jornais começaram a publicar, nas primeiras páginas, receitas. Receitas de bolo, receitas de doces, receitas de todo tipo de comida, porque aquilo ali já sinalizava que era um espaço de uma notícia que foi proibida de ser levada à população. E isso era notícia relacionada a fracassos no controle sanitário, de fracassos na economia, de fracasso de corrupção no governo. Porque a censura é isso, a censura é para não publicar nada que incomoda quem está no poder. Então, foi a censura, foi a perseguição política. Na época, esse período todo de governo autoritário, o sindicato estava sob vigilância. A associação estava sob vigilância. E quem ousava transgredir a censura, quem ousava proclamar aquilo que estava acontecendo, estava sujeito a ser preso. E as prisões ocorriam com frequência. No meu caso, por exemplo, eu não fui preso no dia 31 de março apenas, eu fui 3 vezes. Na última delas, quando nós fomos recepcionados por um capitão do Exército, ele informou: meus amigos, vocês foram presos por ordem superior. Não adianta perguntar quem mandou, porque ordem superior é ordem superior. Não tem importância saber de onde que veio a ordem. Não adianta chamar um advogado para lhe socorrer, porque habeas corpus estão suspensos, não podem ser concedidos habeas corpus. E não adianta chamar o advogado, porque o advogado não vai ter o que fazer. Aliás, alguns de vocês aqui são advogados, eu não era, mas tinha advogados na época que estavam presos comigo. Vocês vão pedir de suas residências o que vocês querem, nós vamos providenciar, e vocês vão ficar aqui o tempo que for determinado. Não sei se é um dia, uma semana, um mês, e não adianta querer saber por que foi preso cada um de vocês. Porque é assim na ditadura. Então, o período autoritário foi esse, até que nós chegamos no momento em que a sociedade explodiu, certo? Veio a campanha contra a ditadura, que ganhou as ruas, era gente que era preso por causa das atividades anti-golpe, tinha que soltar, porque não ia ficar eternamente com o preso, e soltava, e prendia, e soltava, e prendia, e de repente, desaparecidos políticos, e de repente, estava acontecendo também, em outros países vizinhos do Brasil, o mesmo movimento que acontecera aqui. Por quê? Porque, na época, ocorreu, em 1959, uma revolução em um país da América Latina, país que todos já ouviram falar, que é Cuba, e foi uma revolução que mudou o sistema de governo, que implantou o comunismo que está vigorando até hoje.
é um dos dois únicos países do mundo onde ainda existe um governo comunista. E aquilo ali incomodava sobremaneira o governo americano, que tinha hegemonia sobre toda a América Latina. Certo? E aí o que aconteceu? O governo americano, que era um governo democrático, mas ele era leniente, era tolerante com os governos autoritários, porque ele temia que houvesse um contágio de Cuba sobre outros países da América Latina. E o fato é que esses países todos estavam passando por uma situação parecida com a nossa. E aí, os países da nossa região se organizaram numa espécie de consórcio e implantaram uma operação chamada Operação Condor. O que era a Operação Condor? A Operação Condor era um acordo informal que existia entre esses países, onde o preso político no Brasil que resolvia fugir para a Argentina, por exemplo, lá na Argentina ele seria também considerado um inimigo da Argentina, um preso político de lá também, que era repatriado para cá. Então, todos os países que faziam fronteira e que, de certa forma, se comunicava com o Brasil e que eram parte desse acordo da Operação Condor, fazia com que o algoz, que o preso que fugiu para cá fosse devolvido para o seu algoz, entre os países que estavam fazendo esse intercâmbio. Então, a ditadura é isso. A ditadura é essa incerteza, é esse descalabro, de sorte que é preciso que haja uma consciência de que a ditadura não presta. O Brasil teve um prejuízo enorme na ditadura com a comunidade científica. Nós tínhamos professores das universidades, da USP, das universidades federais espalhadas pelo Brasil inteiro, centros de pesquisas, que estavam com estudos adiantados sobre saúde, sobre genética, sobre agricultura. E esses professores, todos perseguidos pela chamada Revolução, que eles apelidaram o golpe de Revolução, esses cientistas pegaram o caminho da roça, foram parar nos Estados Unidos, no Canadá, certo? Na Europa, porque não tinha um ambiente para a produção científica aqui no nosso país. Certo? Então, a ditadura promoveu um retardamento científico que nós não podemos calcular, não há como calcular, e promoveu também uma situação de instabilidade política que demorou muito tempo para se restabelecer. E levou, na época em que a sociedade amadureceu, levou a uma pressão que ganhou as ruas, pedindo por eleições diretas, porque, na verdade, até senador biônico a ditadura criou. Ou seja, cada estado tem direito a 3 senadores e, na ditadura, eles criaram um que é para ter a indicação do presidente da República, e aí, então, ele conseguir sempre manter a maioria no Senado Federal. Certo? Então, é necessário que todos nós debrucemos sobre essa história do país, sobre essa fase triste da nossa história, para que nós não vamos cair
novamente numa emboscada de achar que a solução democrática é a pior e que nós temos que ir para a solução autoritária. Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu fiz essa breve digressão sobre tudo que aconteceu, mas não quero ser enfadonho de ficar aqui arrastando uma conversa que, de repente, pode estar sendo cansativa para todos vocês. Eu fico agora à disposição de vocês para dizer aquilo que vocês querem saber, que ficou ainda no ar, que ficou pendente de uma resposta da parte. Nós queremos saber muita coisa. Eu, por exemplo, tenho várias perguntas, né? Como é que foi na Constituinte? Porque a Constituinte ela é marcante, né? Nós deixávamos a ditadura para trás e nós construíamos a ordem democrática, que todos nós podemos dizer, né, Marco? E que ela não garante uma cidadania plena, mas, de qualquer forma, ela garante algumas, né, garante algumas salvaguardas, algumas coisas, e nós estamos lutando por ela, né? E nós descobrimos agora que essa Constituinte que, né, o Dr. Walter contribuiu, ela foi fundamental nesse momento, né? Meu caro Marco Aurélio Stefanes. Obrigado, Samuel, pelo convite. Prazeroso ver essa sala abarrotada, né, de jovens, de pessoas que, mais do que estudam história, a gente diz que somos a história, todos nós. Né? Acho que o nosso senador colocou muito bem, né, esse papel político de cada um de nós. Mesmo aquele que diz que é apolítico, na verdade, é uma conveniência de se dizer-se apolítico para quem é conivente com um modelo pré-estabelecido. Mas todos somos seres políticos. Né? E eu queria dizer que, né, dentro desse relato tão esmiuçado, né, tão bem elaborado, eu acho que tem também um recorte que a gente precisa colocar, que eu gostaria, né, de nomear essa ditadura, né, esse golpe, como um golpe cívico-militar. Né? Eu acho que é importante a gente dizer isso. Né? Eu acho que ele tangenciou muito bem quando diz, né, que sim, os militares tinham uma concepção de sociedade autoritária, mas eles precisavam de uma parcela da sociedade conivente com esse autoritarismo, né? E essa parcela da sociedade é a sociedade civil, né? E não é à toa, né, a Marcha da Família, né, pela Liberdade. Né? A gente tem momentos recentes da nossa história agora, que também tem as mesmas, inclusive os mesmos bordões. Né? E então, para nós, isso é importante a gente dizer, né? Que essa concepção e que o modelo que tanto amedrontava, né, as elites do país era exatamente as reformas de base, a reforma agrária, a reforma urbana, que era a reforma sanitária, a reforma do sistema econômico, né, os lucros exorbitantes das grandes oligopólios financistas, que hoje ainda é um problema. Né? Quando a gente fala, vamos taxar as grandes fortunas, parece que a gente está cometendo um pecado, né? Um pecado, porque parece que a ganância desse sistema não tem limites. Né? Então, eu acho que é importante que a gente faça esse recorte econômico. Né? E há um tempo atrás, quando a gente teve aí, né, em 2018, 2019, a gente começou a fazer um debate nas universidades, né, sobre o que era a democracia, né, o que era o papel do Estado, né, e o que a gente percebeu aqui na nossa universidade, né, um professor aqui da filosofia, né, que hoje já não está mais conosco, né, Stefan, né, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, né, promoveu um debate sobre alguns aspectos, de várias formas, do papel da universidade, da educação, da sociedade democrática. E aqui na nossa universidade foi proibido esse debate. Né? Foi proibido.
Lá em Paranaíba, inclusive, teve um confronto de um palestrante que foi com a oligarquia local, né? Que ele foi agredido num restaurante, um palestrante que ia falar, né? Por quê? Porque é esse modelo, né, que tanto a sociedade, ao mesmo tempo, entende, no seu sentido geral, que ele é importante para o desenvolvimento social, econômico, humanitário, né, das pessoas, ao mesmo tempo ele contraria interesses mesquinhos, que não são exatamente revelados, eles são velados, né? Então, fazer esse debate aqui na UFMS foi proibido, né? Um projeto de extensão, só que ele não foi proibido com a força, né, autoritária, mas ele foi velado dizendo que era um projeto que não tinha mérito. Não tinha mérito. Né? E nós, né, no nosso espírito de defender o papel da universidade, fizemos extraoficialmente uma série de debates do papel da universidade naquele momento. Isso em 2018, estou falando. Né? Então, eu estou dizendo para vocês que vários desses elementos lá de 1964, eles se retomaram, eles se apresentaram novamente para a sociedade muito recentemente. E esse paralelo é importante que a gente faça. Porque, como bem disse o Samuel no começo, essas forças, elas se recolheram, mas elas não deixaram de existir. Né? E elas ressurgem, né, quando veem os seus interesses ameaçados. Né? E ameaçados por quê? Porque os lucros dos bancos cresceram? Não. Diminuíram? Não. Eles cresceram. Né? Mas o fato de você querer uma regulação do sistema faz com que essas forças reacionárias, né, elas avancem. E a gente fez naquele momento um estudo que, assim, o salário mínimo lá conquistado, né, pelo Getúlio Vargas, com a força também, né, a força sobre o império da lei, né, também foi um movimento autoritário, mas que garantiu, né, à população direitos básicos, né, na CLT, lá na década de 30. Isso fez com que, né, a luta pelos direitos, os trabalhadores começassem a reconhecer o seu papel na sociedade e reivindicar sua fatia no bolo. E houve, sim, um crescimento econômico e uma distribuição um pouco melhor daquele modelo da política do café com leite, né, da política anterior. Então a sociedade teve aí pequenos avanços. Na década de 40, década de 50, teve aí pequenos avanços. E a gente olha depois, nas décadas seguintes, 64, esse retrocesso, né, que culminou com 82, né, onde se queria lá colocar sobre o salário mínimo, né, um grande movimento de não aumentar o salário mínimo com uma inflação galopante que já não tinha mais controle. Foi aí que veio a queda daquele modelo, porque economicamente ele ruiu por dentro, né, aquele modelo autoritário. E agora a gente também viu nesse movimento de 2016, né, que também, sem crime de responsabilidade, o impeachment é o quê? Porque o impeachment, lá em 51, foi estabelecido os seus critérios. E quando você não tem mais esses critérios, você passa a ter um regime de exceção. Porque nós tínhamos as pedaladas fiscais, que foi o nome dado à época, eles existiam, inclusive vários governadores ficaram temerosos de que se esse mecanismo fosse aplicado a eles, eles iriam cair, tombar quase todos. Porque eles, né, não eles praticamente, mas as suas equipes praticavam aquele tipo, né, de comportamento fiscal. E se era suficiente para derrubar um presidente, ou uma presidente, era suficiente para derrubar um governador. Né? Então, a gente vê que esses mecanismos, né, que foi colocado a vacância, né, Walter, quando o presidente em 64 viajou, ele viajou para o Rio Grande do Sul, esse poder cívico-militar estabeleceu que estava vago o cargo de presidente da República. Foi aí que se deu, então, uma mera desculpa para esse processo. Então, a gente vê que não é à toa que as principais políticas implementadas de 2016 para cá,
foram o quê? A reforma da Previdência, que sacrifica quem? Os trabalhadores. A reforma trabalhista, que sacrifica quem? Os trabalhadores. Né? O desinvestimento público, né? Entregar de bandeja um patrimônio da década de 50, que é a Petrobras, né? Que qualquer nação se orgulharia de ter uma empresa do porte que é a Petrobras, e eles começaram a vender, por exemplo, oleodutos ali no Santos, que em 2 anos o faturamento da empresa pagava, né, mais do que o que eles tinham pago para ter o oleoduto, né, a estrutura que eles vendiam para a própria Petrobras. Então, isso é uma expropriação dos recursos públicos para interesses menores. Então, eu só queria fechar esse registro de que é importante a gente ter clareza, né, que a nossa importância do regime democrático, ele é um modelo importante para que as nossas lutas contra as injustiças e contra as desigualdades, a gente consiga efetuá-la minimamente. Né? Porque a gente defende a liberdade de expressão, defende a liberdade de imprensa, mas a gente não pode deixar de dizer também que os oligopólios de imprensa, eles podem deturpar o papel democrático de uma sociedade. Né? E aí a gente vê hoje as fake news, etc. e tal, que são grandes empresas, né, que conseguem desestabilizar governos. Né? Então é importante que a gente tenha esses elementos para compreender como a sociedade é. Mas o espaço é o espaço democrático, onde a gente deve exercer o nosso papel, né, de compreensão da política e exercer dentro da política a busca dos nossos direitos. E aí a gente tem que diferenciar o direito dos privilégios. Os privilégios é aqueles que competem a um pequeno grupo. Né? Os direitos é aquilo que vale para todos que, dentro de determinada regra previamente estabelecida, todos têm esse direito. Né? Então, eu só queria dizer isso, né, nessa fala, de que vocês têm esse papel, um papel inglório, porque quero registrar aqui, como nós estamos um grupo de estudantes, né, ao lado de um advogado, nós temos 60 líderes estudantis, 60 líderes estudantis que foram processados criminalmente nessa universidade nos últimos 8 anos por lutar por um projeto de educação que era diferente do que o governo tinha colocado, porque ocuparam uma sala de aula que não houve depredação, né? Sem, inclusive, que processos administrativos disciplinares internos fossem concluídos. Então, o advogado há de ver a aberração que nós temos dentro da nossa instituição. Estou falando de fatos recentes. Tá? De fatos recentes. Então, eu digo para vocês, a vida é luta, a vida é consciência, a vida é entender que os direitos nossos podem ser conquistados, mas também podem ser vilipendiados e confiscados. Tá bom? É isso. Só um momento. Que é uma luta cotidiana, né? Essa mentalidade da ditadura está entre nós, no nosso cotidiano. No subconsciente. Por exemplo, esse evento mesmo que nós estamos organizando agora, houve uma predisposição em, de alguma forma, pautá-lo, né? E colocá-lo em alguma esteira, sabe? Daquilo que é permitido e daquilo que não é permitido. E nós estamos fazendo aqui um belíssimo evento, hoje no dia 1º, 60 anos da ditadura civil e militar. Tá? Este evento ele é organizado pelo Grupo de Estudos de Política Internacional. Vocês todos estão convidados a participar, a se integrarem ao GEP. Tá? Este evento é feito também com o apoio do Centro Acadêmico de História do Movimento e feito também aí com a colaboração do Grupo de Estudos Anticoloniais do professor Lorival, certo? Então, passando agora para a liderança estudantil, Henrique Hideyuki. Obrigado, professor. Vou levantar a falar, que eu sou baixinho, aí eu queria ver o rosto de todos os meus colegas. Eu achei muito importante Boa noite, eu sou Henrique Hideyuki, eu sou coordenador geral do Centro Acadêmico de História, sou militante do Movimento para a Universidade Popular e também militante da União da Juventude Comunista. Eu estou aqui para representar o movimento estudantil nessa mesa. Eu acho que é muito importante a gente destacar
a importância que o movimento estudantil tem não só na história da ditadura, mas do Brasil como um todo, né? O companheiro Marco Aurélio, ele citou a Petrobras, né? A riqueza que é a Petrobras, o tamanho dela, a importância que ela tem para nós. Só foi possível, o petróleo é nosso, porque ele foi puxado principalmente por estudantes. Lá na época de Vargas, estudantes se juntaram para pedir o petróleo é nosso, a nacionalização desse recurso, né? Os estudantes também, na época de Vargas, solicitaram e pressionaram o governo a entrar na Segunda Guerra do lado dos aliados para combater os fascistas na Europa, né? Também teve muita influência do movimento estudantil. A UNE, né, que foi criada na década de 30, a maior entidade estudantil da América Latina, né, foi criada pelos camaradas da União da Juventude Comunista na época, e também foi essa frente de luta e frente de ação de reivindicação dos estudantes da classe trabalhadora, junto aos sindicatos, junto aos camponeses. A classe trabalhadora se une para poder combater. Na ditadura não foi diferente. O professor Lorival estudou na USP. Esse dia, antes de vir aqui, eu vi um dado de que só na USP cerca de 40 estudantes foram assassinados pela ditadura por simplesmente se opor ao governo, e não só se opor e ficar quieto, calado, mas se opor e se mobilizar, e se juntar aos seus companheiros, e se juntar aos professores, aos sindicalizados, aos camponeses, para ser essa resistência à ditadura. A gente tem diversos casos. O MR8, os movimentos de luta armada, o MR8, a ALN, eram majoritariamente compostos por estudantes. As guerrilhas urbanas, teve as guerrilhas camponesas, que foram essa frente de luta contra a ditadura, que morreram, que foram torturados, que foram perseguidos, né? A Comissão da Verdade estabeleceu milhares de vítimas da ditadura, e essa Comissão da Verdade, que está sendo sucateada pelo atual governo, que não quer falar sobre a ditadura. É muito importante a fala do professor Samuel de criticar essa postura, de conciliação com os militares. Os militares que deram um golpe em 1964, os militares que mataram nossos companheiros, que mataram os nossos amigos de classe. E agora quer conciliar, quer tentar, não é medo de tomar um outro golpe. Já tomou já em 2016, já foi um outro ataque à democracia. E eu acho muito importante, muito importante o relato do Walter, muito pesado, a repressão que a gente tinha na ditadura. Eu também fiz uma pequena pesquisa, né, no artigo da Suzana Aracaki, que é uma historiadora aqui do Mato Grosso do Sul, que ela também fala, era um artigo muito interessante, que ela fala vários companheiros aqui do Mato Grosso do Sul que foram frente na ditadura, foram presos, né? Para quem conhece as ruas da cidade, tem uma rua chamada Ricardo Brandão, também foi estudante de Direito da UNE, líder da UNE, que foi preso durante a ditadura, né, que era considerado subversivo, não só por ser um estudante organizado, mas também por ser um estudante organizado do Partido Comunista, né? O Alberto Neder, filho do Rachid Neder, também tem uma rua aqui, em sua homenagem, foi preso também, médico, também era considerado subversivo para a ditadura, porque era militante do Partido Comunista, e diversos outros, milhares de pessoas que foram vitimizadas. Eu vou encerrar aqui com uma reflexão sobre o conceito da democracia, como que ela se estabelece após a Constituição de 88, o fim de 85. Vale lembrar, quem estava lá também pedindo a direta já, eram estudantes junto a todos os trabalhadores, né? Você imagina que os companheiros aqui, Walter, estavam todos lá pedindo. Logo depois do fim da ditadura, teve os caras pintadas que foram para derrubar o governo de Collor, que também eram majoritariamente estudantes secundaristas, né? Então, assim, eu faço uma fala para prestar memória e solidariedade aos nossos companheiros que lutaram e foram frente de luta à ditadura e não estão aqui mais hoje para contar a sua história, infelizmente, e homenagear também aos que estão para contar, tipo o Walter. Mas, novamente, sobre o conceito de democracia, eu, como um comunista, vou ser crítico ao conceito de democracia atual. Eu acho que, obviamente, que é muito melhor a gente viver na democracia burguesa que a gente vive do que na época da ditadura. Não preciso nem falar. Eu ouço o relato do meu avô, que era do PTB, que era o Partido Trabalhista Brasileiro, né, que era o partido de Vargas, não é o mesmo de hoje em dia o PTB é outra coisa, mas era do PTB e também foi caçado, não foi caçado não, ele não tinha mandato, também foi perseguido, entraram na casa dele com a minha avó lá, não acharam ele e umas semanas depois meu avô conseguiu voltar e ficou ali quieto durante 10 anos, né, principalmente na época da mão de ferro mesmo, que entre 68, do AI-5 até 78, onde foram os períodos mais
pesados da ditadura e da repressão. Então, assim, obviamente que hoje em dia, o conceito que a gente vive, de poder se expressar, de poder estar aqui sem medo de represália e tudo mais ou menos também, né? Porque como o companheiro Marco Aurélio citou, em 2019, estudantes ocuparam de maneira que é um direito de ocupar espaços o Bloco 6 e foram processados administrativamente. E a reflexão que eu proponho é: ocupar espaços e se manifestar é um direito democrático que está na nossa Constituição. E os estudantes foram reprimidos, foram impedidos de se organizar no movimento estudantil. Alguns tiveram suas matrículas cassadas porque estavam ocupando um bloco, impedindo um projeto neoliberal que visava privatizar a nossa produção científica. E 70 estudantes, né, eu acho que foi 70 estudantes, foram processados por estar exercendo um direito democrático. Então a gente questiona se hoje em dia a gente realmente vive uma democracia plena. E o que seria essa democracia? Né? Segundo 2022... a cada 4 minutos, um jovem negro era assassinado pela polícia no Brasil. Foi o último dado. Né? Em agosto de 2023, a liderança quilombola Bernadette Pacífico foi assassinada e não teve a sua morte investigada. Nesse ano, a polícia estava presente durante um massacre a uma aldeia Hahahaê e mataram o líder Pataxó Hahahaê. E a polícia estava vendo, né? Os latifundiários mataram e, segundo as testemunhas indígenas, a polícia estava lá. O Estado estava lá para presenciar e dar o alvará para tudo. E permitir que isso aconteça. Então, é muito importante, sim, que hoje em dia a gente tem muito mais liberdade, muito mais direitos civis do que na época da ditadura. Mas, naquela época, se os nossos camaradas e companheiros da classe trabalhadora não tivessem questionado, porque vamos ser sinceros, naquela época, hoje em dia essa universidade já é um espaço elitizado, naquela época era mais ainda. Então quem frequentava, e aí é a crítica que eu faço, que muitos companheiros também vão fazer, era quem frequentava majoritariamente os estudantes, né, que eu coloquei aqui, que foram à frente de luta, pertenciam a uma classe média ali, alguns eram até pequeno burgueses, mas mesmo assim, ou seja, estavam em comodidade, porque o Marco Aurélio, na opinião dele, definiu e nomeou a ditadura como cívico-militar. E eu vou nomear ela como empresário militar. Porque foi a partir dos interesses dos empresários aplicar o golpe, principalmente do lobby internacional norte-americano imperialista sobre a América do Sul nessa época, durante a Guerra Fria. E aí, os estudantes que eram de maioria de uma condição privilegiada, de uma condição boa, mesmo assim, que podiam estar bem ali na ditadura, porque a gente tem muitos casos, a gente ouve aí muita baboseira e fala que pessoas falam, não, na época da ditadura não tinha nada demais, não era nada disso. Meu pai fala que foi incrível, que quem foi perseguido foi terrorista. Esses estudantes podiam ficar de boa, podiam ficar tranquilos porque eles pertenciam, a grande parte ali pertencia a uma elite e a uma seguridade social. Mas mesmo assim, eles, sindicatos, deputados políticos, advogados, diversos setores da classe trabalhadora se manifestaram e foram contra a ditadura e foram perseguidos por isso. Não é só porque hoje a gente tem mais liberdades, a gente tem mais conforto, mais seguridade, que isso é para todos. Que isso é para a população negra, população indígena, a população LGBT, e que isso é para todos. Sendo que ainda a polícia entra, o Estado entra nas periferias, mata pessoas negras e não presta conta por nada, cria essa narrativa através da imprensa de que é tudo vagabundo, vão lá, invadem aldeias indígenas, permitem que os latifundiários invadam aldeias indígenas aqui no Brasil, aqui no Mato Grosso do Sul, né? Que a gente teve ontem, só um relatório do CIMI, o Conselho de Higienista Missionário, de que em agosto só 10 casas de reza indígena foram queimadas em incêndios criminosos e nada aconteceu. Então, é muito importante, sim, a democracia que a gente tem hoje. Mas é preciso construir uma democracia verdadeiramente plena, que não permita mais que o Estado ainda tenha esse poder de reprimir a classe trabalhadora, a nossa classe. É importante que a gente continue, não só como estudantes, mas como trabalhadores, camponeses, pessoas brancas, negras, indígenas, amarelas, LGBTs, organizados enquanto classe e lutando por um Brasil melhor, por um mundo melhor, porque não está tudo perfeito. E não vai estar se a gente só ficar quieto, se a gente só ficar obedecendo a ordem do presidente Lula, de não falar sobre a ditadura, porque não precisa. É um desrespeito com a memória do nosso povo, é um desrespeito com a memória do meu tio, com a memória do meu avô que foram perseguidos durante a ditadura. É um desrespeito com a memória do Walter, com a memória de várias pessoas aqui que tiveram parentes ou conhecem pessoas que foram perseguidas. É um desrespeito. Perseguidas, mortas, torturadas, assassinadas. Então é isso. Ditadura nunca mais e todo o poder ao povo. Muito obrigado. Na fala de Marco Aurélio,
a mentalidade da ditadura, os destroços, né, aqui, o nosso aqui agora, Henrique também falando, são coisas que não são mera coincidência, são resquícios da ditadura, a ditadura ainda embrenhada no nosso cotidiano como um desafio a ser vencido. Então, quando nós falamos de 64 e do período da ditadura militar, vejam, este período, hábitos, costumes, sistemas, estruturas, por exemplo, a estrutura da tortura, né, o dispositivo de tortura continua intacto. Então, na mentalidade, nos hábitos, nos gestos, e nós precisamos refletir sobre isto. Professor Lorival. Obrigado, Samuel. Samuel generoso que é, ter que fazer uma correção. Meu colega historiador aqui, ele falou do meu grupo de estudos anticoloniais. O grupo não é meu, não. Os estudantes vieram me procurar, né, porque, infelizmente, nessa universidade, vocês precisam de um docente que os autorize a usar uma sala de aula, né? Eu nunca vi isso em universidade nenhuma, o Brasil afora, né? Estou acostumado, além da minha vida de estudante que eu tive na minha formação, na mesma universidade, na universidade pública, né? Eu falava hoje com o motorista do Uber que me trouxe, que é um cearense, e ele estava falando, mas é por isso que o pessoal não gosta do Lula, porque agora tem muito pobre na universidade, tudo. Aí eu vi, né? É raro encontrar um motorista de Uber, né? Ele deu corda para mim, eu falei, pois é. Quando eu entrei na USP em 86, e o pessoal, nossa, você fez USP, não sei o que. Eu entrei na USP porque ou era USP ou não era nada, porque eu era filho de pobre, meu papai marceneiro, mamãe doméstica, né? E a única universidade pública que eu podia acessar era a universidade pública da cidade onde eu morava. Eu morava em Itaquera, no extremo leste da cidade. Quando eu passei no vestibular, que estava para sair a lista, eu perguntei para minha mãe, como é que eu vou fazer para fazer a matrícula se eu passar? Porque eu nem sabia onde era a universidade. Eu nem sabia nem onde era, né? Então, tem esse acesso todo. Então, eu fiquei muito feliz que esses jovens aqui, né, da União da Juventude Comunista, e eu estou aqui na UFMS há 16 anos, e era com muita tristeza que eu observava, inclusive, o comportamento dos alunos de humanas, né? Que o nosso ofício é fazer crítica. A gente é formado para isso, a gente é pago para fazer isso, né? E a gente tem um lugar muito complicado aqui para fazer crítica, porque a crítica sempre é vista como uma espécie de subversão, né? Porque eu não gosto de você, porque eu não vou com a sua cara, né? Porque estou fazendo política. Então, essas bobagens que a gente escuta aqui. Mas você sabe, Walter, que agora há pouco, você pediu para o Murilo levantar, e aí foi uma coisa, uma mistura de emoções, né? Além de, lógico, ver essa sala cheia, principalmente de jovens, né? Que eu achava que, depois da repressão que o movimento estudantil recebeu, em 2018, eu fui lá na ocupação, né? Fui chamado como testemunha num dos processos administrativos contra uma estudante, e eu disse para a comissão para os estudantes que tinham que ter recebido uma medalha e não ser punidos, né? Porque eles levaram para o debate a discussão do futuro, que ninguém aqui estava discutindo, só discutindo porque os alunos foram lá e ocuparam, aí caiu na imprensa local, e aí a gente começou a se movimentar aqui. Mas quando o Murilo levantou, e eu achei uma coisa engraçada, porque depois que ele levantou, você perguntou quem tinha 19 anos, né? E eu trouxe aqui esse livro aqui, que chegou na minha mão quando eu tinha 19 anos. Olha só, eu tinha 19 anos quando eu ganhei esse livro de uma colega do cursinho, que chama Brasil Nunca Mais. Eu acho que boa parte de vocês já deve ter ouvido falar, tá? Quem não ouviu falar, por favor, eu acabei de olhar aqui, tem na nossa biblioteca, aqui na Biblioteca Central, tem inclusive online, então não precisa ficar se estapeando para ter o livro em papel, né? Você pode ler na sua casa tudo. E esse livro chegou na minha mão aos 19 anos. Né? Então eu achei muito... Eu era franzino que nem ele, todo mundo engorda, viu, Murilo? Fica triste, né? Depois você vai sentir falta disso aí. O pessoal reclamava que eu era muito magro, agora, né, já tenho saudade desse tempo que, né, podia comer de tudo, que não dava nada. Então, esse livro chegou na minha mão quando eu estava no cursinho,
E a minha geração é a geração imediatamente posterior à do Walter, né? Eu fui educado na universidade, né, por pessoas que hoje estão na casa entre os seus 75 e os seus 85 anos, que foram meus professores na Universidade Pública, na Universidade de São Paulo. E quando eu cheguei na universidade em 86, né, já era o finalzinho da ditadura. E acontecia uma coisa engraçada, eu fazia o curso de História à noite, e eu chegava para conversar. Naquela época a gente tinha um bar dentro da universidade, a gente podia tomar cerveja. Os seminários eram animadíssimos, porque a gente começava o seminário já no bar, e depois subia para a sala de aula para continuar o seminário lá. Tem muita coisa que ficou mais careta, parece que piorou agora, né? E, então, a gente chegava e tinha muita conversa de política, e tinha uma coisa que me chamava a atenção, Walter, que os meus colegas, né, os veteranos, gente que estava lá há mais tempo, eles falavam tudo baixinho, falava sussurrando. Quando falava-se de política, as pessoas falavam sussurrando, falavam baixinho. Porque eu estava falando com quem? Eu estava falando com gente que tinha sido torturada, eu estava falando com gente que conhecia alguém que foi torturado, né? Então, se tinha muita dúvida, né? Ainda em 86, eu também estava, a minha estreia política foi no 3º ano do ensino médio, nos comícios das diretas já, né? Quando a gente já é fim de ditadura, e eu não estranhava, por que essas pessoas estão falando baixo? Né? Porque eu cresci, né, durante a ditadura, eu nasci em 66, então toda a minha formação no ensino fundamental e no médio foi os auspícios de um controle, né, que eu não tinha muita ideia, mas aí já no ensino médio, né, com a ajuda de uns padres progressistas que eu frequentava, tudo, eles começaram já a criar, né, algumas ideias na minha cabeça que foram sendo colocadas. E naquele ano de 86, ainda tinha censura, né, um cineasta francês, o Jean-Luc Godard, ele lançou um filme que se chamava Je vous salue Marie, né, Ave Maria em francês, né, e era a história de uma jogadora de basquete que ficava grávida sem ter tido relações sexuais. Então você imagina o escândalo, né? Porque era uma recriação da história, né, da mãe de Jesus nos tempos modernos. Então era uma jogadora de basquete que engravidava sem ter relações sexuais, e o filme era uma droga, o filme era ruim pra caramba, mas assim, só porque proibiram, então a gente, não, agora a gente vai ver. Então o que a gente fazia? O grande lance da semana de recepção de calouros naquele ano foi a gente assistir o filme escondido, né? Então o que a gente fazia? A gente ia para uma sala do departamento de história, olha que diferença, né? Porque evidentemente que o chefe do departamento de história sabia que a gente estava vendo o filme, os professores também sabiam que a gente estava vendo o filme. E a gente assistia o filme escondido numa sala e ficava o estudante fora, no corredor, para avisar a gente caso a polícia viesse, e a gente, né, apagava tudo, saia tudo correndo, etc. Então o interessante naquela época, né, e é lógico, eu tive a sorte, graças à geração que me antecedeu, né, que foi aqui representada pelo Walter, de ter criado aquele espaço, né, a partir de meados dos anos 80, de uma esperança muito grande de que a gente podia remover o entulho autoritário que estava sendo, do qual a gente era herdeiro, né? Então, esse encontro aqui, né, 40 anos depois, né, da minha entrada na universidade, no curso de História, eu conheci muitos professores que tinham sido caçados e voltaram, né, como o Antônio Cândido, né, que foi depois um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Eu tive colegas, né, que tinham sido torturados, pessoas, como eu disse, 20 anos mais velhas do que eu. Então eu sempre cresci nessa perspectiva, né, do questionamento, da rebeldia, do trabalho. E é muito bom, né, eu entrar nessa sala agora, né, já em outro patamar de questionamento, mas com muitas preocupações do presente. Por que eu comecei a mostrar o Brasil Nunca Mais? Esse livro foi organizado pela Arquidiocese de São Paulo, como o Walter falou, muitos religiosos, inclusive a cúpula da Igreja Católica, no início do golpe, apoiou o golpe, né? Mas um setor mais progressista de religiosos, sobretudo os dominicanos, né, eles vão perceber, né,
dos abusos da ditadura, e nós tínhamos em São Paulo, naquela época, o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, e o Arnes era um dos meus ídolos da juventude, porque cardeal é um bispo que pode ser potencialmente papa, né? Cardeal é o cara que pode votar e ser votado para papa. E o Arnes, ele organizou a primeira manifestação pública contra a ditadura militar, quando o jornalista judeu Vladimir Herzog apareceu morto no doipode, supostamente tendo se suicidado. Ele apareceu enforcado, uma foto que foi fabricada, né, na época, dele enforcado dentro da cela, e o que a polícia divulgou na época foi que ele tinha sido suicídio, né? E entre os judeus ortodoxos, também isso acontecia no catolicismo, o suicídio é um pecado imperdoável, né? Porque uma vez que você se mata, você não pode pedir perdão do que você fez, porque você já morreu, né? Então até havia um lugar separado nos cemitérios para os suicidas. E isso para os judeus era particularmente cruel, né? Hoje, felizmente, a gente já evoluiu um bocado disso. Tem alguns setores tradicionais que ainda colam, mas é muito raro isso acontecer. E o Herzog foi morto e o Dom Paulo organizou um ato ecumênico na Catedral da Sé, em São Paulo, né? E eu ouvi uma vez o cardeal Arnes dando uma palestra lá na PUC de São Paulo, e ele falou o seguinte, né? Ele disse que a polícia chamou ele, como ele era o cardeal, o bispo, né? Muita gente conseguiu se esconder nas igrejas na época, né? Porque era um lugar público que as pessoas podiam se organizar, né? Porque a polícia tinha que pensar duas vezes antes de invadir uma igreja, porque as reuniões eram dentro das igrejas, dentro dos salões paroquiais. Então a igreja, nessa época, nas comunidades eclesiais de base, acabou se espraiando, já que os militantes de esquerda dos partidos políticos foram violentamente assassinados e mortos, né? O diretório central dos estudantes da USP chama Alexandre Vanucchi Leme, que foi um dos assassinados durante aquele período. Então a polícia chamou o cardeal e falou: o senhor não pode fazer um culto, né, coisa na Catedral da Sé. Por quê? Porque o Herzog era judeu. Aí o cardeal falou: mas Jesus também era judeu, né? Jesus também era judeu. Aí o policial via que não ia dar jogo, que ele não ia pegar. Então o negócio é o seguinte: se você fizer a manifestação, a gente vai cercar a catedral de franco-atiradores nos prédios ao lado. Para quem conhece São Paulo, a catedral fica num lugar muito, né, tem muito prédio em volta. Então a gente vai colocar francos atiradores e na hora que as pessoas saírem da catedral, a gente vai matar essas pessoas e vai ter uma correria danada e vão culpar vocês. Aí o cardeal Arnes falou o seguinte: então é o seguinte, meu amigo, para cada atirador que você tiver, vai ter um fotógrafo, um jornalista internacional que vai fotografar e vai colocar essas fotos no mundo inteiro. Porque, lógico, diante da censura que foi colocada aqui, nós não líamos nada na imprensa local. Mesmo a imprensa liberal burguesa não podia se manifestar, né? Alguns veículos de comunicação que, inclusive, festejaram o golpe, depois se arrependeram depois, porque só quem não sabe o que é ditadura defende ditadura, né? Gente que não viveu aquela época e que cria fantasias a respeito disso. Então, o Dom Paulo foi das pessoas, né, que me impressionou, mas pela coragem. Não, a gente vai fazer, e de fato houve a manifestação, e foi muito tensa, porque enquanto acontecia o ato ecumênico que trouxe pessoas de outras religiões, né, estava lá judeus, muçulmanos, representantes das religiões de matriz africana, cristãos protestantes, católicos, evidentemente, e enquanto o pessoal estava lá fazendo os discursos, essas palavras, as viaturas da polícia, com as sirenes ligadas, ficavam dando a volta, em volta da igreja, para intimidar as pessoas. Felizmente não aconteceu nada, todo mundo saiu, não teve tiroteio, não teve atentado, mas foi uma da primeira coisa, tinha que ter coragem. Assim como as famosas greves do ABC dos anos 80, também aconteceram numa época em que fazer greve era punido com cadeia e até com prisão, com morte. Então não era uma coisa simples, né? Isso foi um evento histórico também dos trabalhadores, dos metalúrgicos da ABC, que ousaram desafiar a ditadura militar, e aconteceu um evento muito interessante, né, de uma assembleia de operários, né, e que aí os helicópteros foram chegando, né, a polícia para reprimir os operários que estavam em assembleia, e aí as rádios de São Bernardo anunciaram que, olha, está acontecendo tal coisa na praça e a polícia está cercando os manifestantes. E aí a população foi para a praça,
né? A população foi para a praça estava cercada por policiais, mas foi chegando tanta gente que a população envolveu o cordão policial. Os policiais ficaram no meio da multidão, no meio do círculo. E, evidentemente, eles tiveram que bater em retirada, porque senão eles não iam sair de lá vivos, né? Então, a gente foi testemunhando várias coisas. Eu lembrei também, né, porque eu estou em Mato Grosso do Sul, que em 88, 89, ano da Constituinte, o meu orientador trouxe o Apolônio de Carvalho, que é aqui de Corumbá, né? E que militante comunista, que, entre muitas coisas, lutou nas brigadas internacionais na Guerra Civil Espanhola, o grande Apolônio. E eu, né, também, jovens como vocês, foi no cinema lá em São Paulo, o Apolônio deu o recado dele, falou, e aí um jovem vira, ele levanta e pergunta o seguinte: escuta, o que a gente pode fazer para ajudar a melhorar o mundo? O Apolônio já estava velhinho já, né? Ele virou assim, coçou a barba e falou assim: meu filho, você faz o seguinte, você procura observar aonde estão os banqueiros, os fazendeiros e os industriais, e você fica do outro lado. Gente, eu nunca mais esqueci isso. Então não precisa ficar estudando muita teoria, muita coisa complicada. É simples assim, né? Então, como o Samuel bem colocou, né, de uma ditadura cívico-militar, porque os militares, esse projeto militar, é uma coisa que a gente pode discutir em outras ocasiões, vem lá da Guerra do Paraguai. Não, quando os militares já assuntaram a possibilidade de intervenção de uma sociedade culturalmente extremamente autoritária. Isso é uma herança do colonialismo, né? A troca do favor, a submissão, é uma herança do colonialismo que ainda nos afeta. Por isso que eu fiquei super feliz, até perguntei para os meninos da UJC, quando eles falaram em estudos anticoloniais, eu falei: vocês têm certeza? Né? Vocês não querem decolonial? Não, a gente quer anticolonial. Eu falei, aí eu entendi que eles sabiam o que estavam dizendo, e eu fiquei muito orgulhoso. E como eu falei, eu não estou fazendo nada, eu só vou lá assistir as reuniões com eles, e isso, lógico, a gente fala, comenta, mas como qualquer um deles, eu estou muito feliz de ver esse movimento aqui. Então, essa obra aqui, ela foi feita pela Arquidiocese de São Paulo, com qual material? Toda vez que algum torturado ia dar uma entrevista, ou parente de algum torturado, alguma torturada, ia dar uma entrevista, fazia em testemunho uma fala, os militares falaram que era mentira, que não tinha prova daquilo, que ninguém tinha visto, etc. Então, o que eles fizeram? Eles foram nos arquivos da própria Polícia Civil e da Polícia Militar de São Paulo, nos boletins de ocorrência. Porque, olha só, a mulher tinha o marido sequestrado pela polícia e ela tinha coragem de ir na polícia dar queixa da polícia. Olha a coragem, né, da criatura. A criatura ia na delegacia, né, sabia que a polícia tinha sumido com a pessoa. E elas iam, a maioria, né, mulheres ou maridos, que iam lá e suportar toda a sorte de insulto, né? O teu marido fugiu com outra, né? Sua mulher fugiu com outro, a gente não sabe onde ele está. E aí entrava muita discussão também de vários religiosos, inclusive, que iam falar com chefes de polícia, né? Com militares de patente, para conseguir localizar essas pessoas, para colocar aquilo na imprensa, porque se você conseguisse colocar algum evento na imprensa, mesmo que clandestina, a vida dessa pessoa poderia ser salva, porque a gente já sabia onde ela estava. Então, localizar a pessoa era fundamental. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram esses documentos dos boletins de ocorrência, escanearam tudo. Naquela época eles mandaram cópia para Berna, na Suíça. Vai saber, né, se de repente a gente achava que nunca mais ia ter, né, mas quase teve aí outra vez. Mandar esses documentos para lá. E isso é um documento praticamente irrefutável. Porque o que uma pessoa vai fazer na polícia? Mentir sobre a tortura que ela sofreu. Então isso aqui acabou virando um documento histórico, né, basicamente irrefutável das sevícias e das torturas. E é uma leitura que enoja, mas é uma leitura necessária, porque eles descrevem as técnicas de tortura. Tá? Havia, inclusive, militares americanos que vinham para cá dar aula para policiais de como torturar as pessoas. E os crimes são indescritíveis, né? Desde a tal cadeira do dragão, né? Do pau de arara, né? De choques elétricos,
em órgãos sexuais, na língua, introdução de ratos e de baratas em vaginas, em ânus, assim, mulheres grávidas torturadas na frente dos seus filhos ou dos seus maridos, tá? Crianças, assim, a gente pode discutir, como falou agora o Walter, a gente não está falando para vocês irem para partido A ou partido B, muito embora eu nunca, minha carreira de professor começou em 89, eu nunca tive problema nenhum em assumir posição em qualquer sala de aula, desde os pequenos até os grandes, sempre falava na lata. Perguntou em quem eu ia votar, falava na lata. Nunca tive problema com isso, tá? Eu achava que era um dever de ofício, eu me posicionar em alguma coisa, né? E todo esse envolvimento, né, que esses grupos tiveram, acabaram redundando nesse livro, tá? Que é um verdadeiro testemunho, que chama Brasil Nunca Mais. Um grupo de milicos, alguns anos depois, lançou outro livro, que é Verde e Amarelo, chama Brasil Sempre, né? Então, quando a gente está falando para vocês, né, como o Val falou, que a gente não está indicando para vocês partido A ou partido B, mas simplesmente, quando eu estou sentado numa mesa e vem uma pessoa defender um regime que fez tais atrocidades, não tem conversa. Eu levanto e vou embora para não meter a mão na cara do sujeito ou da sujeita. E não dá para conversar. Não dá para conversar. Ninguém merece ser torturado. E, para encerrar, tá? Aqui tem um livro também, que é uma coletânea da Ângela de Castro Gomes, quando, por ocasião dos 50 anos do golpe. Tá? Esse aqui eu consegui com a própria Ângela. Tá? E uma herança maldita que nós temos até agora, tá? Que é um problema muito sério, que é a polícia militar. Gente, no mundo inteiro, só existe polícia. Não existe polícia militar. Polícia militar deveria agir para cuidar de militares, eventualmente de crime de militar. Tá? A polícia militar foi criada na ditadura. Antes da ditadura de 64 existia só polícia. Tá? Então a ideia que ainda se ensina nos quartéis dos policiais e dos militares é que os militares são superiores ao poder civil e que eles têm o dever de nos tutelar, porque eles têm disciplina, porque eles têm ordem, porque eles são incorruptíveis. É tudo uma mentira. A ditadura acabou em 85, com a eleição do primeiro presidente civil, de forma indireta, com uma inflação de 80% ao mês. Foi um verdadeiro desastre econômico. Toda a conta do milagre, das grandes obras construídas na grande, a corrupção das grandes empreiteiras começou exatamente naquele período, né? Nós estamos vendo agora, depois que acabou o governo do infeliz que foi embora, o quanto de corrupção tem entre os militares. Tá? O quanto de corrupção existe lá. Então essa ideia, né, dessa conversa para poder dormir. E esse livro aqui, do Caco Barcelos, né, jornalista, que tem um programa de televisão muito interessante, né, chama Rota 66, ele vai contar justamente os processos de tortura, porque a gente naturalizou a tortura. É normal. É normal prender, bater, né, pegar, não perguntar quem foi, etc. Então, isso é uma herança. E para encerrar, tá? Infelizmente, o presidente Lula tomou uma decisão de calar. Inclusive, eu estou achando como é que está o Silvio Almeida, né, a Sônia Guajajara, numa situação dessa, como um ministro de direitos humanos não pode falar de ditadura. Né? Mas ele vai acabar falando, o Silvio Almeida certamente se manifestou, tá? E isso é uma coisa muito séria. Agora, a quem que interessa não falar do assunto? Né? Aqueles que cometeram crimes. Né? Lógico que é melhor não falar. Então, não falar do assunto beneficia aquelas pessoas que não foram punidas, diferente de outras ditaduras, né, como da Argentina, onde os militares e os torturadores foram presos, né, exilados, foi uma coisa bastante séria ali. A gente aqui fingiu, então vamos conciliar. Não tem conciliação com o estuprador, não tem conciliação com quem tortura. Né? E isso foi uma coisa muito grave, né? A gente não sabe o que acontece lá nos círculos dos poderes de Brasília, mas aí sim, se eles não querem falar, a gente fala. Né? Eu estou muito contente de estar aqui, né? E a gente tem que dizer em alto e bom som, tá? Anistia jamais. Para aquelas pessoas que lutaram contra a democracia e contra a ditadura, né? Porque como falou aqui o Henrique, você fala bem, menino. Nossa, é a primeira vez que eu falando assim. Em geral, eu só encontrei ele carregando cadeira para cima e para baixo, organizando evento, né?
mas falou firme, falou forte, que é isso. Quer dizer, esse espaço democrático que nós temos pode vir, né, a causar um aperfeiçoamento da participação popular, que não pode ser só uma participação retórica, tem que ser uma participação prática, efetiva e avançando, né? E os regimes têm que avançar para isso. E é claro que a gente não pode voltar para trás, né? Porque se tem uma ditadura, aí pronto, aí que ninguém fala mais nada, acabou a discussão, né? Então a gente tem que gritar em alto e bom som, sem anistia para esses canalhas. Eu acho que, quem sabe, nos 60 anos do golpe, a gente ainda vai ver um general sendo preso ainda esse ano. Eu tenho esperança de que isso aconteça. Tá? Gente, obrigado. Ou general ou capitão. Ou general, capitão, serve. Viva Marielle, viva essa mesma estrutura que vem lá dos anos 80, que vitimou Marielle, que é formada hoje pela milícia, bicheiros, militares, é o mesmo esgoto. Tá? Então, 64, hoje, presente, aqui, agora. Então, viva Marielle. Viva. 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 Agora vocês, meus jovens. Também, viva Marçal de Souza, líder indígena aqui do Mato Grosso do Sul, que foi assassinado durante a ditadura militar. Viva Marçal! Viva! Agora vocês, as perguntas aí. Senador, o senhor pode falar um pouco do papel histórico do MDB nesse período? Eu fui um dos fundadores do MDB aqui em Campo Grande. E quero dizer o seguinte: o MDB foi o estuário da resistência contra a ditadura. O partido que agasalhou todas as tendências que se opunham ao regime. E, ao catalisar esses apoios todos, ele conseguiu cumprir um papel histórico. O MDB de hoje, é claro, não tem nada a ver com o MDB que eu ajudei a fundar. O MDB de hoje está consolidado pelo fisiologismo, como todos os outros partidos estão também. Mas que ele cumpriu um papel histórico de grande relevância, imensurável relevância, isso não tem o menor dúvida. O doutor Ulisses foi meu colega de cama, meu amigo. É um homem que é inacreditável o discernimento que ele tinha e o patriotismo. Jamais ele poderia ter abdicado de exercer a presidência da República quando houve a vacância. E ele, para preservar o projeto de redemocratização, falou: não, vai assumir o vice, que era um egresso da antiga Arena, partido da ditadura. Então, eu hoje não tenho filiação partidária, mas reconheço que o papel do velho MDB foi decisivo. MDB e Arena. Mas não o MDB de hoje. Não. De hoje. Aquele. Mais perguntas? Eles cometeram até a heresia de tirar o P para tentar refundar o partido e voltar a ser o MDB. Mas não volta, continua não. sendo P e MDB. O MDB morreu. Morreram. Perguntas? Eu queria fazer uma reflexão nesse nosso sentido, ainda mais o pessoal da licenciatura, para quem não conhece outras partes da história, que é o semestre de filosofia e história. Tem um texto que eu queria falar aqui, se vai passar de fala, da Vera Maria Prudal, que ela narra um pouquinho da volta dela ao Brasil em 69, período já ditatorial, em que ela diz
como a educação foi sucateada nesse período. E, basicamente, ela narra que a educação, o processo do qual o Brasil tinha para a educação para as escolas, foi ligado à segurança nacional durante o período da ditadura. Eu queria trazer essa reflexão, por que isso foi ligado à segurança nacional? Por que a educação deveria ter sido atrelada à segurança nacional? São assuntos totalmente diferentes. Dentro dessa perspectiva, a gente vê também, dentro dos governos de direita, de ser no Brasil que acontece em outros países, que eles têm bastante interesse em reformular o livro de história igual aconteceu no Brasil em 2019, em tirar esse termo ditadura para colocar regime e vários outros avanços que a direita usa justamente para passar uma borracha nesse período. Coisa que a gente, não só estudante de história, estudante de licenciatura, nós futuros professores e futuros agentes da sociedade, a gente não pode deixar isso acontecer. Porque se depender de governos assim, a gente nunca vai lembrar do nosso passado. Igual o camarada falou, a gente nunca vai honrar a memória daqueles que foram, mesmo assim daqueles que ficaram, que foram sepultados, que foram perseguidos, que morreram. Não é sobre esquecer o período, olhar para um futuro promissor, algo assim, não. É sobre manter viva a memória daqueles que já se foram, porque eles não estão aqui para fazer isso. Então é nosso dever ter essa reflexão, é nosso dever fazer isso, é o dever da história fazer isso. Então é isso, ditadura nunca mais, todo o poder ao povo. Pessoal, a professora está pedindo na sala, tá? Eu não imaginava que teria tantas pessoas hoje interessadas. Nós, falei, vai umas 20 pessoas apenas, e nós, né, fico extremamente feliz. Levassem a outra sala, por exemplo. Quem trouxe as cadeiras, eram cadeiras de volta, e a gente se vê em breve. Tá? Um aplauso para nós. O tempo foi. A sala que era pequena, eu falei, a gente pode usar desde depois das 19, né? A gente pode usar até as 19 aqui na sala. A sala não tinha ar. Lotou. Deixa eu encerrar.